Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e olha só, olhei aqui pro lado, tava aqui de boa, dando bobeira, o MIB, Homens de Preto, então resolvi fazer uma aventura rapidinha aqui do agente T, um novo agente aí da agência. Então vamos rolar aqui logo a trama para ver o que o agente T vai ter que fazer. Uma invasão alienígena. Começou do nada, aconteceu uma invasão alienígena, vamos rolar aqui para ver que tipo de alienígena. Caiu um. Humanoide ou parecido conosco são os Astarianos, né, que são humanoides um pouco mais altos, com características um pouco élficas, mas extremamente bélicos e eles não têm sentimentos. O que a gente precisa fazer? Vamos ver. Caiu um, destruir um objeto. Qual que é o objeto? 2. Um supercomputador. Então tem um supercomputador que está onde? Jogar aqui na tabela de lugar, caiu 4 em uma fazenda. É aqui em Rio Claro que está se passando a história. Então em uma das fazendas tem esse supercomputador e ele precisa ser destruído. Por que ele precisa ser destruído? Vamos rolar aqui no banco de ideias. Assunto, caiu 5, viagem temporal. Esse supercomputador ele tem dentro dele todas as informações necessárias para que se faça viagens temporais, e se esses Astarianos conseguirem pegar esse computador, será o fim, porque eles vão dominar todas as linhas temporais. Se não, vamos ver o que vai acontecer. 6. A humanidade será escravizada, que é o fim. Então é isso. Essa é uma invasão aberta. Então, do nada começou a chegar naves aí. Por um tempo, na verdade, aumentou-se muito o nível de avistamento, e por isso que o agente T foi mandado sozinho. Ele não tem parceiro, ele não quis ter parceiro, foi mandado sozinho para a cidade de Rio Claro, que era o lugar onde estava mais tendo avistamentos. Até que um belo dia, várias naves surgiram logo pela manhã, ficaram um tempo circulando, a imprensa veio, tá um caos, o mundo todo está falando da invasão de Rio Claro. E o agente T está pelas suas aí, e ele sabe que os Astarianos estão atrás desse supercomputador que fica numa fazenda. Então vamos lá, vamos ver. Ele está no meio da cidade, ele está indo em direção à fazenda. Será que os Astarianos estão cientes da presença dele ali? 4-6, sim, caiu. 2, não, ele ainda está com o benefício da dúvida. Então ele vai até essa fazenda, pegando a estrada de terra, a mesma que eu pego sempre que eu vou para o sítio, sempre que eu volto do sítio, e lá uma determinada fazenda tem isso. Logicamente, esse computador ele não fica jogado ali, então tem um guardião. Vamos rolar aqui para ver quem que é o guardião dessa fazenda. Caiu um, é um Astariano, olha só que louco. Então, na verdade, o único Astariano que existia na Terra, ele é o guardião desse supercomputador, e foi ele que criou. Ele é considerado o Astariano mais inteligente do universo, e os Astarianos são considerados a raça mais inteligente do universo. E o nome desse Astariano é Johnny, é o Johnny. Então, o Johnny tá lá e o T tá meio assim, porque ele não sabe se o Johnny tem alguma coisa a ver com isso, ele tá meio com medo de perguntar, porque até onde se sabe o Johnny, ele não apresentava muitos problemas, ele ficava aí no interior do interior de um estado no Brasil, ou seja, ele chamava pouquíssima atenção. E aparentemente os Astarianos encontraram ele, e o agente dele não sabe se foi o Johnny que chamou os Astarianos, ou se os Astarianos descobriram onde o Johnny estava e vieram aí. Então ele chega lá. Então logo assim, na entrada da fazenda, na primeira porteira, tem 2 porteiras, aí ele tem que subir um pouquinho e tem a casa. Vamos ver aqui se rolar, se tem um personagem 1-3 ou um evento. 4-6, caiu 4, é um evento. Acontece um evento, vamos ver o que acontece. Caiu logicamente 4, que é um ataque inesperado. Então, logo assim que a porteira se levanta automaticamente, logicamente, e o carro do agente T passa ali, um raio de energia vem e vira o carro
e o meu personagem está dentro do carro. Vamos ver aqui, ele vai fazer um teste para tentar não se ferir. Vamos lá. Se ele consegue passar, ele passa. Ele consegue ir lá se proteger e tudo, e ele não se fere, e ele sai com a arma dele, vestido terno e tudo mais. E aí, hein? Esse ataque inesperado, ele consegue identificar? Vou rolar aqui, será que sim? 3, não, ele olha para cima e não consegue, então ele procura abrigo. Tem um pouco de mato de um lado, um pouco de mato do outro, ele decide entrar no mato, no meio das árvores, do lado esquerdo, que ele vai tentar chegar até a fazenda pelas árvores. Olha só. Acontece alguma coisa nesse caminhar até lá, no meio do mato? Não, aparentemente não. Não tem nenhum ataque nem nada. E mais uma vez, só que fica um pouquinho difícil. Então ele vai tentar identificar alguma coisa, só que em desvantagem, porque tem todas as árvores em volta, fica muito difícil ter uma visão geral. Inclusive para cima tem a copa das árvores. Ele vai ter que passar nos dois dados para conseguir ver alguma coisa. Olha, 4 e 5, ele passou, mesmo em desvantagem. Bom, o que será que ele vê, hein? Vou rolar aqui. Vou rolar aqui em qualidade. O que ele vê tem uma característica gosmenta. Ele percebe que tem uma substância meio gelatinosa em meio às árvores. E, logicamente, não é nada produzido por árvores e tudo mais. E também não é coisa dos Astarianos, porque os Astarianos, eles não produzem gosma, eles são tipo humanos, só que mais altos e com características meio élficas e tudo mais. Então ele já acha estranho. Então ele vai tentar identificar essa gosma aí. Ele é novo na agência, ele não conhece muito, ele não é muito estudioso. Vamos ver, né? Ele sou eu, basicamente, né? Imagina eu vestido que nem um homem de preto com esse black aqui. Logicamente, não tem uma sessão que eu não perco um dado. Vamos lá, ele vai fazer um teste para ver se ele consegue identificar essa substância gosmenta. Ele tirou 1, ele não faz ideia o que é aquilo. Mas ele sabe que os Astarianos não produzem, então ele está meio assim. Então ele vai tentar chegar meio na surdina. E quando ele começa a avistar a fazenda, a casa da fazenda em meio às árvores, ele tenta ver se tem alguma coisa, sei lá, fora do lugar ou diferente. Tem? 5, tem sim. O que será, hein? Uma coisa, vou rolar aqui em coisa. O que está fora de lugar? Caiu 6. Um neutralizador. Ele vê um neutralizador igual dele caído perto da entrada da casa. Ou seja, muito provavelmente, algum homem de preto passou por ali antes. O que é estranho. Primeiro, porque ele foi o único homem de preto enviado para lidar com aquela situação. Oficialmente. Então, sei lá, né? O agente T está com várias teorias. Primeiro, pode ser que a agência tenha mandado alguém, porque ela não confiou muito no agente T. Né? Seria uma opção. E se alguém foi capturado, nesse caso ele precisa fazer alguma coisa. Ou algum homem de preto é o traidor que trouxe os Astarianos aqui para a Terra. Né? Só que aconteceu alguma coisa, então ele não sabe. Talvez essa gosma seja de algum monstro alienígena que veio pegar o Astariano, ou talvez seja algum alienígena que veio tentar proteger o Astariano, porque não necessariamente todos os homens de preto são humanos. Existem homens de preto de outras espécies, outras raças também. Então não tem como saber. Eu vou sair, então, correndo e tentar chegar na área da fazenda sem chamar atenção. Né? Vamos rolar agora para ver se tem um personagem, 1 a 3, ou um evento 4 a 6. Caiu 2, então um personagem. Quem que aparece? 3. Uma testemunha. Então tem quando ele faz lá, ele percebe que do lado lá, trabalhando numa hortinha, tem um tiozinho, seus 45, 50 anos, né? E olhando para ele assim, que provavelmente é uma testemunha. Então o que ele vai fazer? Ele pega o nulificador, coloca o óculos e fala: eu só vim
verificar o telhado da fazenda. Eu sou o agente de telhados da zona rural. E aí, clica lá e o tiozinho fica olhando pro nada. Então nisso, o agente T se aproxima da casa. Tem algum ataque, né? Tentam atacar ele de novo. Vamos rolar aqui, 4-6, sim. 6, sim! Quando ele está se aproximando da casa de novo, aquele raio de energia tenta atingir ele. Vamos rolar aqui para ver se ele consegue escapar. Ele tira 2, ele não consegue. Então ele sofre 1 ponto de dano. Ele tem 4 pontos de vida, agora ele está só com 3. Ele se fere, o uniforme dos homens de preto fica todo rasgado. E ele bate na porta e chama: Johnny! Johnny! Alguém atende? 4-6, sim. 2, ninguém atende. Aquele silêncio. Ele não consegue ver. Será que dessa vez ele consegue ver quem atacou ele? Vou rolar com desvantagem de novo. Se tirar sucesso nos 2, ele consegue. Não, falha nos 2, 1 e 3. Não consegue. Bom, não tem nada. Ele vai tentar dar uma de irmão Winchester e abrir a porta. Ele consegue fazer isso? Consegue. Caiu um 4. A porta se abre. Como será que está lá dentro, hein? Tá tudo destruído? 4-6. 3. Não. Tá tudo intacto, só que ninguém está lá. Pelo menos não na sala. Uma sala comum de casa de fazenda. Ele entra segurando aquela arminha dele, né? Ele escuta barulhos vindo do interior da casa? 5, sim, ele escuta barulho, ele escuta sons abafados. E ele não sabe se é pedido de socorro, se é, ele não faz ideia. Será que é uma voz humana? Ele também não consegue identificar. Então ele chama: Johnny, é você? E agora vamos rolar um evento ou personagem. 1-3 é personagem, 4-6 evento. Caiu o personagem. Quem que aparece? 2. E aí do nada aparece um médico. Uma pessoa vestida de médico. Agora a pergunta importante: é o Johnny? É o Johnny! E é o Johnny, ele tá com roupa de médico, com bisturi na mão. E ele tá no meio de uma autópsia. Então ele reconhece o agente T e ele fala: vem aqui, quero te mostrar algo. E aí ele vai entrando, ele aperta um botão, uma parede se abre, é tipo um laboratório e tem dentro desse laboratório tem uma parte ali que é para autópsias, como se fosse um IML, um necrotério, e lá ele está fazendo autópsia de um alienígena. Que tipo de alienígena é? Um astariano. Né? E então, o que aconteceu? O Johnny foi atacado por astarianos, por pessoas da sua própria espécie, e ele conseguiu se safar. Ele achou que esses astarianos estavam diferentes, né, porque os astarianos eles estavam agindo de forma diferente. E ele então, né, pelo bem da ciência, para entender o que estava acontecendo, resolveu fazer uma autópsia. Porque se tem algum problema com o astariano, é um problema físico. A mente dos astarianos ela é imutável. Eles nunca são influenciados por nada, né? Eles só fazem uma escolha algumas vezes e só. E teve alguma coisa de estranha durante a autópsia? Ele não encontrou nada. Então agora é o momento da conversa, né? O agente T fala: ok, mas por que eles estão invadindo justo agora? E né, o Johnny fala: é por causa do supercomputador. Provavelmente eles descobriram o que o supercomputador contém, e por algum motivo que a gente não consegue entender, eles acharam que era o momento de tomar controle. E aí o agente T tem uma ideia: e se a gente destruísse o supercomputador? É possível fazer isso? 4-6, sim. 2, não. O supercomputador ele é tão avançado que ele é indestrutível. Não tem como destruir ele. Se você tentar, não vai acontecer nada. Ele é indestrutível. Por isso que ele é um supercomputador também nessa questão de resistência. E aí,
Nesse momento começa a soar um som em volta, em volta da casa, e luzes, tudo em volta da casa, e a gente termina essa primeira parte nesse momento tenso.